Bom, gente, então, vamos continuando. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios. Deixa eu pegar aqui o primeiro exercício aqui que a gente tem para fazer. Eu tenho essa turbina aqui com essas correntes de processo entrando e saindo dela. E eu preciso descobrir qual o trabalho que essa turbina está podendo fornecer, né? Qual seria o máximo trabalho que essa turbina consegue produzir. Então, antes da gente começar efetivamente a fazer, quero justamente comentar que, normalmente, quando a gente fala de máximo trabalho fornecido, é para justamente um sistema que esteja produzindo trabalho. Então, quando a gente está falando de turbinas, a gente normalmente consegue perceber que a turbina ela produz o trabalho. Então, o objetivo da turbina é sempre a geração de trabalho de eixo. Então, todas as irreversibilidades de processo que ocorrem dentro da turbina, a tendência vai ser sempre diminuir essa produção de trabalho. Então, quando a gente fala do máximo trabalho produzido, né, se a gente está falando em maximizar o trabalho produzido, a gente está falando numa operação que é sem irreversibilidades. Exemplos de irreversibilidades, a gente tem várias, né? Mas, do ponto de vista de equipamentos de processo, uma das principais são os atritos e as suas formas, tá? E aí, atrito, você pode ver o atrito tanto na perca de carga, você pode ver o atrito através da dissipação viscosa, e aí não é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de perca de carga, você já deve ter começado a ver em alguma coisa em FT1, que é justamente a perca de carga é devido ao atrito que ocorre na parede da tubulação. Então você tem aqui um perfil de velocidade, normalmente ele é máximo aqui no centro, por causa da condição de não escorregamento aqui na parede. Então o fluido que está colado aqui na parede do tubo, ele não flui, ele está simplesmente colado. E a viscosidade é que faz atrasar esse fluido que está fixo, faz atrasar a própria lâmina de fluido. Então, se você observar aqui várias lâminas desse fluido, é mais claro isso no escoamento laminar, ok? Então, no escoamento laminar, você tem a perca de carga justamente gerada pelo atraso que esse ponto está fornecendo para a próxima linha de corrente, para a próxima e etc. O ponto que está mais longe das paredes é o que tem menos essa influência. Então, por isso que no ponto central você tem a velocidade máxima. Ok? Certo, isso aqui é a perca de carga. O que é a dissipação viscosa? Se você trocar o regime de escoamento desse sistema, se você trocar esse regime de escoamento por um regime de escoamento que ele tem um fluxo pistonado, né? É o que a gente chama de... Peraí, tá tortinho, né? Torto desse jeito. Então, quando vocês vão ouvir falar de reator de fluxo empistonado, né? É porque você está produzindo aqui correntes de turbulência, que você está indo numa velocidade superior a que o escoamento laminar te permite. Então, essas correntes de turbulência aqui fazem com que o fluido seja bem misturado. Por isso que um reator PFR, você admite ele como se fossem vários CSRs em série, mas isso aí vocês vão ver mais na frente. O que interessa aqui nesse momento é que a forma de atrito para a gente em termodinâmica é justamente uma das formas é a dissipação viscosa, que é um termo de segunda ordem parcial que você vai ver na equação de Navier-Stokes, que pode gerar um sumidouro de energia. Então, esse sumidouro de energia é justamente um aquecimento que você tem em virtude da movimentação intensa do fluido, ok? Então, essas são algumas das formas. Você também pode ter atrito sendo visto também através de ondas de choque. E essas ondas de choque você vê em escoamento supersônico, né? Então você tem, é mais fácil ver isso em aviação, né? Então quando você tem um aviãozinho aqui, péssimo esse avião, né? Mas tudo bem, é só para a gente ilustrar. E enquanto ele está
abaixo do supersônico você não percebe esse fator, mas acima da velocidade do supersônico você tem como se fosse uma espécie de halo formado aqui na ponta dele, que é justamente a propagação da onda de choque, a acumulação da energia em um determinado ponto, em uma determinada região do sistema. Então, essa onda de choque, ela acaba por dissipar muita energia, né? Ela é tão intenso esse fenômeno que acaba fazendo com que você tenha um aumento da energia aqui nessa região, aquecimento, ok? Então, é também uma forma de dissipação. Uma forma de atrito visto nessa forma de dissipação de ondas de choque. Quando você tem um gás não ideal também. Então, o gás não ideal, ele acaba tendo a sua entalpia, a sua energia interna definida pela pressão. E se ele tem a sua energia interna definida também pela pressão, isso quer dizer que quando você altera a pressão, você altera a temperatura do gás. E aí fica mais complexo o sistema para que você possa ter um sistema completamente reversível. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês não só dissipa a energia em forma de temperatura, mas também impede que ela retorne na forma de um processo reversível. Então, atrito é a principal forma, porque se você imaginar, se você colocar suas duas mãos aqui e você quer fazer um processo reversível, então você vai movimentar para cima, e isso vai gerar um aquecimento pelo atrito que você fez na mão. Só que se você quiser voltar para a posição inicial, você não vai retornar aquele aquecimento feito. Na verdade, você vai gerar um outro aquecimento num outro sentido. Então, você vai dissipar duas vezes nesse processo de movimento. Ao invés de você retornar para o ponto inicial, você gasta mais energia a cada vez que você se movimenta. Então, é por isso que o atrito ele torna qualquer processo não reversível. E aí a gente pode fazer as contas aqui para que a gente possa maximizar a turbina. A intenção aqui é que a gente possa, então, reduzir todos esses atritos. E aí tem várias tecnologias para isso, suspensão magnética, pistão, e outras aí, né? Tecnologia de mancal para poder você ter o menor atrito possível. Óbvio que isso nunca vai ser perfeito, mas é o que tem para hoje. Então, a gente precisa fazer esses cálculos de turbinas ideais para que a gente possa ter um entendimento, então, de qual é a máxima eficiência que eu consigo ter, ou quão longe eu estou do ponto ideal, para que assim a gente possa tomar as atitudes, as medidas, para que a gente possa deixar a turbina de volta no ponto, ok? Então a gente começa aqui com a turbina, que ela está no seu estado inicial. A intenção aqui é calcular qual é o trabalho que ela está produzindo. Obviamente eu sei que eu tenho uma corrente de entrada e eu tenho uma corrente de saída, e elas estão nessas condições. Então, primeiro eu estou a 50 bar e 600 graus Celsius, eu tenho uma determinada altura, 3 metros, e eu tenho uma velocidade de entrada, 3 metros por segundo. Então, a corrente está chegando aqui com todas essas energias, né? Então, pressão e temperatura se combinam na forma de entalpia, você tem uma cota maior e você tem uma maior velocidade. A partir daqui, então, você tem o processo da turbina de produção, de expansão desse gás. Então, normalmente a gente diz que a turbina expande, né? Então, o gás foi expandido dentro da turbina, ok? Assim, a gente pode, então, calcular, ter o estado de saída disponível também, a pressão está bem menor, a gente consegue chegar até o máximo da exaustão desse gás, ou seja, normalmente você alimenta uma turbina com gás superaquecido. Então, o estado que entra aqui na turbina é justamente um estado superaquecido. E aí, esse estado superaquecido, você vai expandi-lo até que você possa chegar numa condição em que você pode até ter vapor saturado. E aí, esse vapor saturado aqui, está aqui justamente porque você pode, então, exaurir o máximo de energia de dentro dessa corrente de fluido sem que você tenha uma transição de fase. Qual o problema de você ter uma transição de fase dentro da turbina? Você tem que lembrar que a turbina ela é composta pelo rotor e pelo estator, né? Então você tem peças da turbina que são móveis e peças fixas. Então vamos simular aqui como se em azul tivesse o rotor
os extratores aqui. De forma que a gente consegue fazer o gás percorrer empurrando aqui cada um dessas etapas do rotor, produzindo trabalho e se expandindo. Ok, se a gente percebe então que o problema aqui é que eu não posso ter transição de fase. Se eu tiver transição de fase, eu vou estar formando partículas com densidade diferente da do fluido normal. Então, o que vai acontecer? Normalmente, esse rotor ele funciona numa determinada velocidade angular relativamente alta. Então, essa velocidade angular relativamente alta faz com que as paletas dele tenham uma velocidade, e se você tiver com um material com densidade diferente, essa paleta vai se chocar com, esse, com essa gotícula de água formada, e vai ser um efeito similar ao efeito de cavitação. O efeito de cavitação, normalmente você tem um líquido, que ele atinge a sua pressão de saturação, e aí você abre uma porção de gás dentro do fluido, e que ela se fecha repentinamente quando ela é chocada pelo rotor da bomba. Isso normalmente ocorre em bomba, né? Quando a gente está falando de cavitação. Aqui, quando a gente está falando, então, do porquê que você não pode trabalhar com vapor saturado com alta qualidade, com uma alta fração de líquido dentro da bomba, é justamente porque você vai danificar essas paletas. E, para a minimização do atrito, aí aqui entra a discussão que a gente estava fazendo em torno do atrito, para fins de minimização de atrito, você normalmente tem um formato muito específico dessas paletas, e a danificação deles vai fazer com que a eficiência da turbina caia em relação ao tempo. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para vocês. Ok? Então, bom, isso aqui são as problemáticas que estão envolvidas aqui na questão de equipamentos, atrito, todas as teorias que a gente já viu superficialmente. Eu estou fazendo uma revisão rápida antes da gente entrar efetivamente nesse problema. Ok? Então, qual é a estratégia que a gente precisa para que a gente possa resolver esses tipos de problemas de termodinâmica? Então, a primeira coisa é conhecer o fluido de trabalho. Então, se eu estou falando aqui de água, você vai precisar das propriedades da água. Então, a gente vai pegar uma tabela de vapor. Então, você já sabe que eu tenho aqui vapor superaquecido e vapor saturado. Ok? Então, se eu já tenho aqui essas condições, eu sei que eu vou precisar de uma tabela de saturação. Então, vamos pegar a nossa tabela de saturação no nosso livro. Ok, aqui. Então, aqui a gente tem nossas tabelinhas de saturação. Para a parte sólida, ok. Tá aqui. Até marcado a última questão que a gente fez. Deixa eu deixar ele de lado aqui para a gente se concentrando no que a gente precisa fazer. Ok, então, o equipamento, a gente conhece o balanço de energia do equipamento, só que a gente não pode usar a fórmula que a gente desenvolveu na última aula diretamente, porque aqui a gente tem algumas considerações. A gente tem informações de variação de cota e de energia cinética. Então, a gente vai refazer o balanço de energia para esse sistema. Então, se a gente tem aqui a nossa equação do balanço de energia, né? Entalpia, variação de cota, mais
velocidade ao quadrado, calor e trabalho de eixo. Ok? Certo. Então, a gente está na intenção de determinar qual é o máximo trabalho de eixo para esse sistema. Então, se eu quero o máximo trabalho de eixo, eu não posso estar perdendo calor nessa turbina, ok? Porque eu vou estar deixando de transformar a entalpia da corrente em trabalho de eixo. Então, para isso aqui, a gente faz zero. Por que motivo eu estou cortando esses aqui? Porque eu quero o máximo trabalho de eixo. Tudo bem? Então, estou supondo aqui, nas minhas hipóteses, que a turbina opera de modo reversível e adiabático. Ok? Então, por enquanto, é o que a gente consegue supor. Vamos cortar outros termos aqui. Além de reversível e adiabático, eu vou supor que ela está em estado estacionário. Isso vai fazer com que todo esse termo aqui seja zero. Ok? Então, a gente tem aqui o nosso digníssimo trabalho de eixo. A taxa de trabalho de eixo, né, a unidade disso daqui é a unidade de taxa em relação ao tempo, vai ser justamente menos o somatório de MK H V ao quadrado sobre 2. Então, a gente tem duas correntes, uma corrente de entrada e uma de saída. Taxa de massa que está entrando, que multiplica a entalpia da entrada, a entalpia do estado 1, né? A gente está falando de estado 1 e estado 2. A cota do estado 1 mais V1 ao quadrado sobre 2. O que entra é positivo, o que sai é negativo. Então, ok? Certo. Então, isso aqui a gente consegue transformar em variações que a gente consegue ficar um pouco melhor também para tirar esse sinal de menos, tá? A gente sabe do balanço de massa que a massa que está entrando é igual à massa que está saindo. Então, a gente pode até fazer um cálculo inicial de por massa, certo? Faltou um parêntese no final. Sim? Aqui. Ok. Então, a gente vai fazer um cálculo inicial do trabalho por massa, ok? Por unidade de massa desse sistema. Eu vou fazer isso porque eu sei que do balanço de massa, a gente tem dmdt, ou seja, o que está sendo acumulado dentro do volume de controle, vai ser igual ao que entra menos o que sai. M1 menos M2. Se eu sei que não tem um reservatório dentro da turbina, ela não tem acúmulo, isso daqui é zero, isso vai fazer com que seja M1 igual a M2. Isso aqui é tudo pontinho. Então, M1 é igual a M2, que é igual a M, ponto, que é a vazão máxima desse sistema. Então, se eu mandar aqui dividindo pela vazão máxima do sistema, a gente vai ter como se fosse o cálculo por massa do trabalho que está sendo feito, que não deixa de ser praticamente a mesma coisa. Se tivesse dado a informação aqui de vazão máxima, aí sim a gente conseguiria fazer o cálculo da propriedade extensiva, não a intensiva, ok? Então aqui a gente vai ter, se a gente colocar o menos aqui para dentro, a gente vai ter H2 menos H1, mais C2 menos Psi1, e aqui a gente vai ter mais V ao quadrado 2, V1 ao quadrado. Tudo bem? E aqui está justamente cada um dos termos. A gente tem aqui as variações de entalpia sendo contabilizadas. A gente tem aqui as variações de cota e as variações de energia cinética.
Vamos fazer cada uma dessas contribuições aqui do sistema, para poder a gente conseguir entender uma coisa interessante. Então, qual é a contribuição de cota para o trabalho que está sendo executado para a turbina? Qual é a contribuição da energia cinética? Elas são importantes, são tão importantes quanto as variações de entalpia? É um ponto interessante para a gente verificar nessa questão, ok? Então, a gente tem aqui, vamos pensar aqui em termos de entalpia, eu preciso da entalpia do estado 2 e preciso da entalpia do estado 1. No estado 2, eu sei que eu tenho a temperatura de 600 graus Celsius e 50 bar. Então, é 500 graus Celsius, estado 1, 500 graus Celsius e 50 bar. No estado 2, eu sei que eu tenho 1,5 bar. Um 1,5 bar e o vapor é saturado. Tranquilo, então vamos pegar os valores de entalpia na nossa tabela de saturação. Vou fazer aqui o corte cai para cá. Essa tabela não é útil porque ela está fixando a temperatura. Vamos procurar a tabela que é útil. Está aqui. Essa aqui é que é útil. A gente precisa do valor de 0,15 MPa, correto? Porque 1 MPa é 10 bar, então a gente precisa de 0,15 para ter o valor de 1,5. Eu estou na tabela de vapor saturado, então por isso que eu estou olhando para a pressão de 1,5, tá, gente? Então, se eu estou aqui na tabela de vapor saturado, eu só posso pegar os valores do ponto 2. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, chama atenção, tá? Ok, então, vamos lá. Se eu estou aqui olhando para o valor de 0,15, que seria 1,5 bar, eu sei que a temperatura da saída dessa corrente não está sendo perguntado, mas é interessante a gente saber, né? A temperatura de saída daqui é 111 graus Celsius. 111,37, né? Ok, além disso, a gente vê que a gente precisa do valor de H. H de quem? Do líquido ou do vapor? Vapor, correto? Então a gente vai chegar aqui no H do vapor, que é esse daqui. 2693,5. Então a entalpia aqui, H2, é 2693,5 kJ por quilograma. Vamos pegar a entalpia do estado 1. O estado 1 é um estado superaquecido. Professor, eu nunca sei quando é que é superaquecido e quando é que é saturado só de olhar. Bom, a maneira mais fácil de você saber disso é você olhar para a pressão e temperatura. A pressão está 50 bar, então suponha que é saturado. Então você vai na pressão, na pressão de 50 bar, 50 bar seria 5 MPa, 5 MPa aqui, e a temperatura que você tem de saturação é 263,99. Então, se você está acima da temperatura de saturação, você está na região de vapor superaquecido. Então, não é essa tabela que você vai pegar. Você vai pegar a tabela de vapor superaquecido. Que são essas tabelas aqui que tem várias pressões. O número de estados possíveis aqui que aparece, então, são justamente são maiores, né? Para cada pressão você tem uma variedade muito grande de temperaturas. Então, vamos procurar aqui qual é o nosso querido 50 bar, que é para ser 5 MPa. 5 MPa, 50 bar, 500 graus Celsius. Então, a gente achou aqui, a nossa entalpia é 3433,8. 3433,8 kJ por quilograma. Sucesso? Então, a gente tem aqui a entalpia. Então, a contribuição da entalpia, que é o que eu estou fazendo de azul aqui, vai ser H2 menos H1. Então, a contribuição da entalpia vai ser o H2, 2693,5, menos
34, 33,8. Isso daqui vai dar 26 quanto? 2693,5 menos 3433,8. Menos 740,3. Quilojoules por quilograma. Ok? Ah, a pessoa deu negativo. Óbvio que tem que dar negativo. O trabalho está saindo da turbina, então está tudo ok. Tranquilo? Só lembrando, tudo que entra dentro do sistema é positivo, tudo que sai é negativo. Então, no nosso caso aqui, o trabalho sendo produzido pela turbina é um trabalho negativo. Então, tá tranquilo aí, não se preocupe. Ok, vamos fazer as avaliações das cotas. Então, esse psi que a gente trabalha sempre aqui na disciplina, ele é a aceleração da gravidade que multiplica a posição relativa desse sistema. Posição Z, ok? Então, vamos ver aqui como é que ele está colocando a nomenclatura de Z. Z aqui para ele está utilizando Z ó, como sendo 3 metros na entrada e 0 na saída. Então, o ponto base dele, da saída, é 0 aqui, ok? Então, a gente vai ter Z1 igual a 3 e Z2 igual a 0. Então, no caso da cota aqui, a gente tem essa função GZ aqui, e aí essa função GZ ela tem uma unidade dimensional específica. Vamos fazer uma análise dimensional rapidinho aqui desse negócio. A gente tem a aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado, que multiplica por metro. Então, isso daqui tem a unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso daqui é uma unidade de, como se fosse, se a gente multiplicar em cima e embaixo por quilograma, a gente vai conseguir substituir aqui como se fosse quilograma, metro por segundo ao quadrado, que multiplica metro. Isso aqui tudo dividido por quilograma. Então, se você ver, isso daqui é massa vezes uma aceleração, que é força, que multiplica por uma distância. Então, isso daqui é trabalho. Então, a unidade disso daqui é como se fosse joule por quilograma. Tudo bem? Só que se você observar, a nossa unidade ali que a gente fez para o nosso sistema, a contribuição da entalpia está em quilojoule por quilograma. Então, a gente vai ter que dividir por 1000 para poder converter de quilojoule para quilograma. Então, a gente vai ter que multiplicar aqui por 1000 para poder ter o sistema em quilojoules. Multiplicar não, dividir, né? Então, a gente tem aqui 1 kJ vai ser igual a 1000 joules. Então, se a gente pegar essa multiplicação que a gente está fazendo e dividir por 1000, a gente vai ter o sistema em quilojoules por quilograma. Ok? Certo, então, vamos fazer o cálculo efetivo aqui do que a gente precisa fazer. É Φ2 menos Φ1. Φ2 menos Φ1, né? Desculpa, Φ não. Então, isso daqui vai ser GZ2 menos GZ1. Aqui eu já vou dividir por 1000, que é para a gente já ter na unidade que a gente interessa. Então, isso daqui, para facilitar, eu vou até usar G como sendo igual a 10. Então, 10. Z2 é 0, menos 3, que vai estar dividido por 1000. Então, essa contribuição da variação de cota, ela está contribuindo negativamente, né, com 0,03. Isso mesmo, né? 0,03 quilojoules por quilograma. Observe, então, que do tamanho dos equipamentos de processo convencionais que a gente tem, então, por exemplo, uma turbina com altura de 3 metros é uma turbina grande, é uma turbina de tamanho industrial, efetivamente. Só que essa variação de cota, embora ajudando, né, porque você tem uma energia potencial no fluido que está sendo gasta para produzir trabalho, por isso que está negativo.
Só que, mesmo com essa altura aqui, devido à questão das unidades e do fator da variação de entalpia ser muito maior do que qualquer outra contribuição, então você vê que é por isso que normalmente a gente despreza as variações de cota quando a gente está fazendo esses cálculos de compressores e turbinas em condições de processo para a engenharia química. Ok? Então, tranquilo, a gente fez a entalpia, a gente fez a cota. Vamos fazer agora, então, a nossa queridíssima velocidade. Então, a gente tem as variações de velocidade. Obviamente, a velocidade é mais simples, é só a gente colocar aqui o V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Aqui a gente também tem que dividir por 1.000. Por quê? Porque a unidade disso daqui está em metro por segundo elevado ao quadrado. Então, essa unidade aqui é a mesma da que a gente está trabalhando, que é joule por quilograma. Para a gente obter na unidade que a gente está trabalhando, tem que dividir por 1.000 para obter na unidade consistente aqui que a gente tem, tá? Então, isso vai fazer com que a gente tenha aqui 1 sobre 1.000 e vai multiplicar as velocidades. Então, a velocidade V1 é de 3 metros por segundo e a velocidade V2 é de 0,3 metros por segundo. V2 é 0,3 metros por segundo. E V1 é de 3 metros por segundo. Ok? Aqui eu não vou usar mais calculadora, não. Vou apelar logo para o Excel. Mas aí é para dar 0,9, 0,45, é para dar 4, alguma coisinha, 4,05, eu acho. Deixa eu fazer aqui para não estar fazendo errado. Então a gente tem isso daqui dividido por 2.000. Aqui a gente vai ter, então, 0,3 elevado ao quadrado menos 3, esse daqui elevado ao quadrado. Ok? Então, tem ali faltando aqui. Ok. Então vai ser menos 0,004, vamos usar só o 4 mesmo. Quantos zeros? 2. Menos 0,004. Ops, tá voando. Menos 0,004. Só 2, né? Isso. Ok, então no final das contas, o nosso trabalho aqui por quilograma ele vai ser o nosso menos 740,3, vai ser menos 0,03 e menos 0,004. Mas se você observar que o nosso trabalho ele foi pouquíssimo influenciado pelas variações de cota e altura. Quando você tem, não é um problema genérico ou qualquer coisa do tipo, você vê que realmente eles influenciam muito pouco, né? Se você mantiver em uma casa, nem mudou o número. Isso aqui é para ser 4 quilojoules por quilograma. Tranquilo, gente? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, estou fazendo essa questão aqui bem devagarzinho com vocês, passo a passo, tentando inserir as informações que a gente tem aqui, ok? Para que a gente possa conseguir sedimentar esse conteúdo na forma de fazer exercício. Qual é a abordagem? Coisas importantes que vocês precisam fazer. Saber de onde é que vocês estão tirando as informações do fluido de trabalho de vocês, né? Então, de onde é que você está tirando essas propriedades, as suas hipóteses, é algo muito importante. Por quê? Porque se eu mudar essa hipótese de adiabático, se eu não colocar aqui que eu estou considerando ela adiabática, essa hipótese aqui está errada.
ok? E aí, por que eu considerei adiabático? Justamente para que a gente possa responder o problema de maneira corretamente. O estado estacionário vai trazer outra complicação também, e o processo reversível, ele acaba, se o processo for irreversível, não tem como calculá-lo aqui diretamente. Normalmente a gente atribui ao processo irreversível uma eficiência para que a gente possa fazer esse cálculo efetivamente. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Se vocês não têm dúvidas, então estou compilando aqui algumas questões interessantes para mandar para vocês. Vocês vão fazer esses exercícios e aí, próxima aula, a gente tira dúvidas do que vocês precisam, tá bom? Bom, gente, por hoje é basicamente isso. Valeu aí e a gente vai se falando, tá? Valeu, gente. Mais. Professor, Oi. eu posso falar com o senhor só um instante? Agora no Pode, final da aula. pode sim. Pronto. Acho que tu tinha pedido uma declaração, não era, Gabriel? E eu também ia pedir para o senhor ser meu coordenador. Tá, tá. Pode ficar aí na chamada que a gente conversa, tá? Deixa eu parar de Tá. gravar esse negócio. Professor, vai ter lista na semana? Vai, vou mandar hoje ainda, tá? Certo, obrigado.